Shalom, irmão, querido irmão em toda parte do mundo. Sou o pastor Mvula Filipe. Hoje queremos falar um bocado sobre a viúva de Sarepta. Essa mulher viúva que vivia no tempo em que Elias profetizava. Naquele tempo que israelitas abandonaram Deus para adorar Baal. Nesse período é que Elias tinha orado a Deus, é que Deus permitiu que não chovesse durante 3 anos e meio. Então Elias vivia, ou essa mulher vivia nesse período. Essa mulher foi uma mulher estrangeira. Logo, quando o país ou o mundo não tinha chuva e a fome estava em todo sítio, essa fome também chegou aí na Sarepta. Sarepta não é Israel. Sarepta foi pequena aldeia do Sidom. E Sidom atualmente é Líbano. Então essa mulher foi uma mulher libanesa, foi uma gentinha, mas o coração dele estava muito preparado. Quer dizer, quando Deus manda o seu servo, olha o que ele falou: levanta-te, no versículo 9. Vai para Sarepta que pertence a Sidom, habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustenta. Como é que Deus tinha ordenado essa mulher? Quer dizer, essa mulher tinha fé. A pessoa que tem fé, essa pessoa é que mete as ordens de Deus em prática. Deus mandou Elias numa pessoa desconhecida, uma mulher viúva. Mas olha só o que ele está a falar: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustenta. Quer dizer, Deus é que talvez dá ou cria as condições onde que você pode viver. Às vezes nós procuramos nas nossas forças. Vou viver na Europa, vou viver em Paris, mas o que Deus disse? Ele é que costuma criar as condições para você encontrar um lugar para viver. Levantou-se, pois, foi para Sarepta. Chegou ele à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso um pouco da água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Eis que estou apanhando os 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e moramos. Ao que lhe disse Elias: não tema, vai e faz como disseste, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois o fará para ti e para o teu filho.
Pois assim disse o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quer dizer, esse Deus de Israel que foi pregado no Sidom, nessa mulher, que poderia talvez ouvir outros deuses, porque foi uma mulher estrangeira, e a palavra de Deus na altura estava somente em Israel, mas por que Deus vai mandar o seu servo nessa mulher que foi gentia? Uma vez os israelitas não comiam com os pagãos ou com os gentios, como vocês próprios podem verificar nas escrituras no livro do Atos capítulo 10. O que aconteceu com o apóstolo Pedro? Foi lei, ou foi uma lei em Israel, que os israelitas não poderiam comer com os gentios. Mas essa mulher foi uma grande imagem que dá significação, que tem essa significação de dizer que foi uma imagem da igreja do Novo Testamento. Vamos lá ver na carta do Lucas, no capítulo 4. Capítulo 4. Vamos verificar talvez no versículo 23. Lucas capítulo 4. Aqui vimos, vou começar no versículo 24, sim. E prosseguiu, em verdade vos digo, que nenhum profeta é aceito na sua terra. Muitas vezes, os próprios pregadores, ou nós que pregamos o Evangelho, talvez não somos aceitos nas casas das nossas famílias. Não somos aceitos na nossa terra. Talvez os que costumam nos ouvir são os estrangeiros que não temos, como os franceses dizem, lien de la famille. Não tem o que eu posso dizer em português? Não tem uma ligação com a família. Não temos essa ligação que se passa como... Talvez os que nos aceitam são outras pessoas, não é da nossa família. E aqui Jesus falou no versículo 25, em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no dia de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. De sorte que houve grande fome por toda a terra e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Aqui vimos essa escritura do nosso Senhor, que falou, que deu esse exemplo, é que em Israel havia muitas viúvas, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas. Por quê? Porque o coração, ou as corações das pessoas, se não está preparado para aceitar um enviado de Deus, Deus não envia. A imagem de Israel, eles que receberam primeiro a palavra de Deus, mas eles não aceitaram. A palavra não estava a dar fruto nele. É por isso, hoje,
nós, gentios, recebemos essa graça. Nós recebemos essa graça porque ainda foi prometido no Abraão. O que Deus falou no Abraão? O apóstolo Paulo nos diz, no livro da Galatia, de Gálatas, estou misturado o meu português com francês, não sei se os irmãos vão entender melhor, mas estamos a continuar no capítulo 3. O que a Bíblia fala aqui? Vamos lá ler o que o apóstolo Paulo escreveu. Ele disse, no versículo 6, assim como Abraão creu a Deus, isto lhe foi imputado como justiça. Saibais, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pelo fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações, quer dizer, aqui onde que nós estamos a ver a promessa dos gentios. Essa foi a imagem dessa mulher, de Sarepta, essa viúva. Por que viúva? O mistério está escondido porque essa mulher foi viúva. Tem uma significação e tem uma grande significação profética. Vamos lá ver na carta de Romano. No Romano, carta ou livro de Romano, capítulo 7. Porque essa mulher era viúva. Está escrito no versículo 1. Ou ignora, irmão, pois falo ao que conhece a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ele está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamado adultério, se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, assim não será adultério, se for de outro marido. Aqui a Bíblia fala àqueles que conhecem a lei. A lei tem exigência no homem quando você vive na terra. Uma mulher casada é ligada na lei do seu marido quanto o marido está a viver. E se o marido morrer, então ele já não tem mais essa ligação que ele estava a lhe oprimir, poderia casar com outro marido. Quer dizer, a mulher tem que casar uma vez. E agora, no domínio espiritual, isso tinha uma grande significação. Se você poderia continuar a ler, tem embaixo, vai ver que nós, os gentios, realmente fomos casados com o mundo. O nosso primeiro marido foi o mundo. Como ainda estivemos no mundo, então é difícil de casar Cristo. Porque rapidamente estamos no 1 João, no capítulo 2, versículo 16
ou no versículo 15: não amei o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Rapidamente vou ir na carta do Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui vimos que o nosso primeiro marido era o mundo. Conforme que as obras do mundo estavam conosco, assim era difícil para casar o Cristo. Porque a mulher viúva, uma vez o marido morre, então é autorizado a casar. A mulher viúva é autorizado a casar. E nós poderemos casar Cristo, viver segundo a lei de Deus, uma vez os primeiros actos do mundo desaparecem na nossa vida. Assim, quando nós recebemos Cristo, é assim que separamos com o mundo, ou antes de viver com Cristo, nós devemos separar com o mundo. Assim, Jesus Cristo será o nosso marido. E eu vou rapidamente também encontrar porque havia naquele tempo a fome de 3 anos, de 3 anos e meio. É isso que vai se cumprir no nosso tempo, no tempo que a igreja será arrebatada no céu. Então não haverá mais a palavra de Deus. Vai haver uma grande fome da palavra, porque naquele tempo os que vão ficar quando a igreja será arrebatada, então essas pessoas vão procurar a palavra, mas serão securidos durante o ministério de 2 profetas que vão pregar a Israel. Vamos lá ver. Vamos começar ainda na mulher. Apocalipse capítulo 12, no versículo 6. Está escrito assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Então, 1260 dias são 13 anos e meio, naquele tempo onde que vai haver grande fome de palavra, não vai haver mais a palavra de Deus, nem o batismo do Espírito Santo, mas para recebê-lo, então tem que ir na Israel. Porque Israel, vamos voltar no capítulo 11, no versículo 3, está escrito: e considerei as minhas 2 testemunhas, que vestiram de saco, profetizem por 1260 dias. Estes são as 2 oliveiras e os 2 candeiros que estão diante do Senhor da toda a terra. Então, aqui onde que nós encontramos a resposta por que Deus
mandou Elias na Sidônia, ou na cidade de Serepeta, porque naquele tempo Deus já demandou o seu servo para ir onde que essa mulher está. Mas no tempo do fim, é a mulher que vai procurar já os dois profetas que vão haver no ministério de Moisés e Elias, que serão na obra quando a igreja dos gentios será arrebatada no céu. Então, com essa curta mensagem, nós dizemos assim: Deus vos abençoe, continua a orar sobre nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Seja abençoado em todo lugar onde que você estiver. Obrigado.